Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, hoje na companhia da nova geração do Honda City, que chega completamente novo ao mercado, e hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do carro. A gente vai andar em trecho urbano, vamos andar na estrada, quero medir a aceleração desse carro, vou levar para a oficina para a gente olhar toda a parte mecânica e o novo motor 1.5, então apertem os cintos aí, porque hoje a gente vai ter uma programação intensa e vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre a nova geração. Quantos anos você tem, City? 5 anos. Há 5 anos que ele dirige um City. Um motor de fácil manutenção. Ó, tô saindo em drive. Tem uma dura missão nesse mercado. Por quê? Porque numa estratégia ousada, eu diria, da Honda, e por que raios que a Honda entrou com motor naturalmente aspirado? Você compraria esse ou o Virtus? Você acha que a durabilidade dos motores aspirados é maior do que dos turbos atuais? Um carro que chega ao mercado maior, ele é 94 milímetros maior, ele tem 53 milímetros a mais de entre-eixos e tem uma dura missão nesse mercado. Por quê? Porque numa estratégia ousada, eu diria, da Honda, ela vai reposicionar o Civic vai deixar de ser um carro nacional, ele vai ser um carro importado, e esse carro com certeza, e principalmente pelo pacote que tem nessa versão Touring, vai começar a atrair clientes de Honda Civic. Não acho que todos. Tem também uma versão hatch do City chegando ao mercado, que tem a duríssima missão também de substituir outro carro que é um ícone nacional, que é o Honda Fit. E eu quero mostrar para vocês justamente todos esses detalhes que a Honda aposta que o novo City e o novo City hatch vão ser um sucesso no mercado. Primeira coisa que eu acho, e eu costumo comentar isso, é o seguinte: ele tem uma coisa que é super importante para o mercado nacional, é que ele tem cara de novo. Quem bate o olho nesse carro, ele lembra o Civic, então ele carrega um pouco dessa herança visual do irmão maior, mais caro, mais luxuoso aqui para o mercado nacional, mas ele tem cara de novo. Isso é muito bom, porque é uma coisa que brasileiro adora, chegar nos lugares e ser visto com um carro novo. Isso não é um problema, é uma característica do nosso público nacional. Nessa versão Touring, ele tem os faróis Full LED, que tem todo esse visual bonito, arrojado. Talvez os primeiros modelos que eu acho que eu mostrei para vocês na época lá nos Estados Unidos foram os carros da Acura, que é a divisão de luxo da Honda lá para o mercado norte-americano, com esses faróis que causam um visual super bacana. Quando a gente olha aqui na lateral, ele de fato tem um entre-eixos grande. Para você ter ideia, esse carro ele tem as proporções do Honda Civic da 9ª geração. Coloca na tela para o pessoal ver qual que é o da 9ª geração, mas de fato ele tem um comprimento e um porte assim, carrão para o visual aqui do Brasil, e isso é bom. Se a gente for pensar em Versa, Virtus, os carros que estão posicionados nesse mesmo segmento, que hoje é na faixa de 110 mil até 125 mil reais, ele tem um visual super bacana e umas proporções interessantes. Quando olha esses 3/4 de traseira, a primeira reação que eu tive foi que essa lanterna e esse para-choque lembram muito o visual de uma BMW Série 3 dessa geração G20. Ela é uma lanterna que em todas as versões ela vai trazer o sistema de LED, então ela tem essa assinatura visual, e é interessante porque agora nessa 5ª geração do City ele tem esse vinco que ele se estende por toda a lateral e ele une ao DRL, a luz de condução diurna, aqui no farol, o que dá no carro um visual super bonito. E eu até comentei sobre a 5ª geração, porque o City foi lançado em 2009 aqui no mercado nacional, já na 3ª geração, ele que tem a sua primeira geração lá em 1981 como hatch. Vai ser ofertado no mercado nacional com uma única motorização, com uma única transmissão, e vai estrear aqui no Brasil, num carro nacional, o Honda Sensing, que é um pacote todo de segurança que eu vou mostrar para vocês quando o carro estiver em funcionamento e com ele na estrada. Uma das coisas interessantes que tem aqui no City é a capacidade do porta-malas. Aqui destrava, ele tem o botão aqui e tem a câmera traseira aqui. É um porta-malas de 529 litros, eu até deixei todo o equipamento aqui para vocês terem uma ideia. Ele é um espaço bem bom para um carro dessa categoria, ele tem essa parte bem larga, então facilita bem o acesso ao compartimento de bagagem. Tem algumas coisas que são mega simples, quando a gente olha todo esse chicote, espuma aparente, o próprio braço aqui, tá vendo? Ó? Isso é mega simples, mas invade para dentro do porta-malas. Mas sabe por que ele está aqui?
porque funciona e porque não é um item que cliente valoriza. Então as marcas que fazem carro no Brasil, e eu falo que os carros feitos e customizados para o mercado nacional, eles trazem esse tipo de característica, que é uma característica do consumidor. Aqui não é um ponto que o consumidor dá valor. O consumidor dá valor para a cara do carro, para a roda e para o visual interno principalmente. Então aqui ele tem uma concepção bem simples, mas é aquela história. Funciona, entrega um porta-malas grande que vai deixar toda a família feliz. Vamos olhar o espaço traseiro. Ó, e aqui eu já descobri uma coisa, que o sensor de destravar a porta ele só é presente na maçaneta dianteira. Estão vendo? Então aqui destravou o carro, vamos deixar aberto, porque quando distancia dele, ele já trava automaticamente. São parênteses, coisas que eu acho interessantes. Chassi de carro número 19, por isso que é legal pegar esses carros em início de produção. Aqui atrás, ó, batendo o olho, ele tem sim um belo espaço. Nossa, é grande o espaço aqui atrás. Estão vendo? O banco está regulado para mim, a posição tem 1,80 m de altura. Para a cabeça, nem tanto. Ele encosta aqui, ó. Se eu relaxar um pouquinho, eu já encosto. Mas para as pernas é muito bom. O espaço traseiro tem a saída de ar aqui, uma tomada 12 volts aqui embaixo. Hoje já tem muito carro que já usa USB. A Honda apostou numa coisa mais simples, assim como mais simples também esse acabamento com esse zíper aparecendo. Estão vendo? Tem um porta-objetos aqui atrás, mas o espaço de fato impressiona aqui atrás. É isso, para quem precisa de espaço, é bem interessante. Quando sai de perto do carro, ó, quer ver? Olha lá, ele já travou o carro. Isso tem na BMW também. Achei interessante, vamos ver quando chegar perto. Ele não destrava, ele vai destravar quando põe a mão aqui. E aí, eu vou deixar a parte mecânica para a gente falar lá da oficina. E aí, quando a gente vem para o interior, começando aqui pela lateral de porta, tem algumas coisas que são bem simples, como esse acabamento plástico. Tem o cromado aqui que ajuda a trazer um pouquinho de sofisticação. Um tweeter montado aqui em cima, que eu acho uma posição bem legal e bem interessante. E os comandos aqui de uma maneira simples. Na parte que tem contato com o corpo, ele tem uma superfície com uma textura mais gostosa, tá? Macia. O funcionamento dos botões eu achei interessante, porque você consegue sentir os dois estágios. Então é uma coisa assim, que é uma coisa de visual muitas vezes simples, que a gente encontra principalmente nos carros japoneses, mas que funcionam e funcionam muito bem. Assim como, por exemplo, a abertura do porta-malas, que é feito ainda por cabo. Sabe por quê? Porque isso daqui é um negócio mega simples, que você não depende de contato elétrico, você não depende de um botão elétrico, e o principal, funciona. E eu particularmente adoro essas coisas, porque se tem uma coisa que eu falo, é que o carro nos primeiros momentos, quando você vai comprar o carro, você acaba buscando elementos emocionais. É a tela, é o couro, é a sofisticação que o carro traz, mas a médio e longo prazo, o que fica do carro e o que vai te trazer boas lembranças não é essa parte de tecnologia. E a primeira coisa que é o seguinte, ele não te encheu o saco. Essa é a primeira coisa. Depois o carro ser um carro quieto, um carro gostoso de guiar, isso é outra coisa que ajuda. Talvez o melhor exemplo que a gente tem aqui no mercado nacional é o Toyota Corolla, que é um carro extremamente competente nesses pontos que eu comentei com vocês, e que aqui no City dá para ver que ele traz também um pouco essa filosofia dos carros japoneses, que se tem coisa que se dá para fazer de uma maneira simples e não vai mudar no dia a dia do cliente, faça. E é isso. Tem coisas que particularmente eu não gosto, como esse acabamento do banco exposto. Eu acho que poderia ter tido um cuidado mais especial aqui para trazer, vamos dizer, uma cobertura plástica, até mesmo se precisa trazer o banco muito para frente para esconder. Tá vendo que já não é a minha posição de dirigir. Falando em posição de dirigir, tem duas coisas que eu acho que são interessantes para o dia a dia. Primeiro que aqui tem um vão bem largo e a caixa de ar do carro, esse degrau, ele é pequeno, isso facilita muito o acesso dos ocupantes. Tem aqui a abertura do tanque de combustível e do capô do carro também de uma maneira mega simples. O acabamento em si do tapete, particularmente eu não gosto. Eu acho que isso daqui vai dar uma cara de velho muito rápido. Estão vendo aqui? Mesmo esse descansa-pé aqui, particularmente também eu não gosto, eu acho bem simples. Mas uma coisa que eu gostei muito no carro foi esse novo banco. A Honda fez questão de
de falar bastante sobre ele, porque tem um desenvolvimento, toda a parte da estrutura física que tem aqui dentro é para favorecer o conforto no corpo, para o corpo ficar encaixado, quadril, costas, para ele ficar bem apoiado e de fato fica. O banco é muito confortável, tem uma aparência bonita, dá um aspecto até mais premium, assim, com todos esses desenhos, esses que a gente chama em inglês de pipeline, né? Pipe tube, que eu acho que eles chamam, se não me engano, mas que é esse acabamento que a gente via muito nos carros ingleses, que ajudam a trazer aí sofisticação para o visual, uma textura de couro gostosa, é bem gostosa, mas o banco é muito bom. A posição de dirigir é um pouco alta para o meu gosto, mas que eu acho que agrada a maioria dos consumidores. Bom, falando um pouco de interior, primeira coisa que o botão de start eu demorei um pouco para achar, porque ele fica meio que escondido aqui atrás. Eu particularmente gosto dos botões posicionados aqui ou de uma maneira que a gente consiga enxergar sem ter que desviar muito o olhar. Então eu piso no freio, eu vou ligar o carro para vocês verem o painel acendendo. O painel, que se não é igual, é muito parecido com o do Honda Accord, que ele traz justamente essa tela em 7 polegadas, que ela vem até aqui, e depois um elemento físico que permanece. Isso particularmente eu não consigo entender o porquê já não faz tudo digital, porque tem uma apresentação bonita aqui do lado esquerdo, quando vocês olham, ó, ele fica bem elegante até e bem discreto, ele não fica com aquela cara muito artificial. Se eu coloco só o tacômetro, ó, só fica o contagiro, olha como ele fica bonito. É difícil até de bater o olho de você diferenciar, eu acho legal. E aí quando aperta esse botão aqui, ó, ele traz os outros menus. Alcance e consumo, que seria o alcance, seria a autonomia e o consumo. Eu dei umas boas aceleradas num trecho de serra, caiu a média, mas ele veio na estrada fazendo mais de 15 km com litro, super econômico. E agora caiu. Depois ele tem aqui, ó, velocidade média e tempo. Estão vendo? 1h15 e tal. Medidor de força G, que é o tipo de coisa que você não vai usar nunca. Cinto de segurança, as assistências que tem aqui, ó. Que ele tem até um botão de atalho que fica aqui embaixo. Estão vendo o carro japonês? Tudo quadradinho e tal, mas funciona. Isso no dia a dia é prático. Você vem aqui e aperta. Não tem design, não tem aquela coisa, mas funciona, tá aqui, entendeu? Então ele tem, enfim, todo esse menu. Deixa eu voltar para o alcance e consumo, que é a tela que eu estou utilizando, ó. O contagiro ele corre ali por trás. Botão de start, tem a central multimídia. Particularmente eu não gosto muito desse grafismo, eu acho um pouco sem identidade, um pouco meio genérico e eu não sei, eu não gosto dessas cores, enfim, isso é uma preferência minha. Os carros alemães eu acho que sabem trabalhar mais esse aspecto visual, mas o funcionamento é muito bom. O touch funciona super bem, ele tem Apple CarPlay sem fio. Uma coisa que fica é o seguinte, quando desliga, estão vendo? Como ela não tem um acabamento mais fosco, ou o que eles chamam também em inglês de anti-glare, né? Anti-engordurante, ele acaba ficando, estão vendo as marcas aqui. Então eu normalmente quando eu estou com esses carros acabo usando sempre um paninho microfibra para utilizar e poder mexer. Aqui embaixo tem o comando de ar-condicionado, que é de uma zona, e é aquela história, meus amigos, o 2 zonas é legal, tal, mas uma zona funciona. Você tendo a função automática, que ele tem os sensores, que ele vai distribuir a temperatura dentro do carro, a ventilação, é o que basta. Outra coisa que eu achei interessante, que tem um aproveitamento bem bom aqui do meio, então tem tipo um espaço aqui que dá para ser porta-caneta, dá para ser porta-telefone, aqui embaixo da alavanca de câmbio dá para colocar coisa. A alavanca ainda conserva o método mais tradicional com a haste grande. Hoje em dia a gente já vê várias soluções menores, mais discretas, algumas delas aqui na mão que livram todo o console, como a gente vê também nas minivans. O porta-copos que cabe copo, não é um espaço gigantesco, mas cabem os 2 copos aí no padrão que eu uso. Tem um outro porta-objetos aqui na frente, tem um outro aqui, tem tomada de carregamento, tomada USB e 12 volts. Então é legal assim de ver essas funcionalidades, porque isso são coisas que no dia a dia fazem a diferença. O descansa-braço, eu gosto quando o descansa-braço tem aquela regulagem de altura e que eu consigo deslocar um pouco. Aqui ele é fixo, então quando eu vou dirigir assim eu não consigo apoiar o braço, estão vendo? Quando eu guio nessa posição, mas enfim, isso é uma característica só do carro.
Uma outra coisa que chamou a atenção, o espaço para os pés é bem bom aqui. Quando a gente olha o quanto invade da caixa de roda aqui dentro, quase nada. Tem muitos carros que o desenho deles, a caixa de roda invade pra caramba aqui no interior e tal. Então aqui dá pra ver que para o passageiro que viaja na frente, bem confortável. Tem um acabamento aqui com a mesma textura da porta também, que ajuda a trazer sofisticação, dependendo da combinação de cor nessa versão Touring, que é a top de linha, ele tem um acabamento claro, também é outra coisa que ajuda a trazer sofisticação. O volante tem uma empunhadura bem boa, um funcionamento elétrico, assim, leve no primeiro momento, que isso é coisa que agrada bastante os clientes. Eu não lembro se esse volante é o mesmo do Accord, mas ele tem um funcionamento bem legal, as teclas são boas, tem o pedal shift que simula 7 velocidades da transmissão, então o funcionamento da máquina como um todo é muito bom. E isso é uma das coisas que mais importa. O pacote, eu vou falar para vocês, dos equipamentos que tem aqui, a única coisa que eu sinto falta, falando assim de uma maneira rápida, é o teto solar. Que eu acho que é outra coisa que as marcas às vezes acabam deixando de lado, acabam investindo muito, sei lá, numa tela ou em coisas desse tipo. E eu particularmente acho que no dia a dia é muito legal, acho que o carro fica mais bonito, fica mais interessante, fica mais sofisticado. É algo que a gente tinha muito nos anos 90, um pouco menos nos anos 2000 e hoje em dia é raríssimo de encontrar nos carros feitos aqui no Brasil. Esse carro que vai ser produzido na planta de Limeira da Honda e que chega ao mercado agora em janeiro, e a versão hatchback chega ao mercado em março. Outro item que tem em alguns carros da Honda, que é algo interessante principalmente para vender, é uma câmera montada ali na base daquele retrovisor. O retrovisor agora aqui no City não é mais posicionado na coluna e sim na porta, melhora a parte aerodinâmica, isso a gente vê hoje em dia em muitos carros, melhora o campo de visão também aqui dessa região, faz diferença, mas ele tem esse monitor de ponto cego que é uma câmera montada, isso é algo que precisa acostumar, porque normalmente a gente bate o olho e fica procurando a luzinha para acender ali no retrovisor, mas que aqui é feito através de câmera. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse carro em movimento, quero pegar trecho de estrada, quero pegar um trecho urbano, quero pegar um trecho cheio de curva para a gente ver como é que é uma tocada mais esportiva, e aí a gente vai para a oficina para poder de fato explorar toda a parte mecânica do carro, e se der, vamos colocar ele no dinamômetro também para a gente ver se esse motor tem mesmo os 126 cavalos de potência. Bora comigo! Muito bem, meus amigos, bora dar rolê no novo Honda City Sedan. Agora é importante a gente especificar, apesar do banco um pouco mais alto do que eu gostaria, a posição de guiar é bem boa, o corpo fica bem encaixado, a pegada do volante é bem gostosa, o campo de visão é bom, o campo do painel é bom, é fácil leitura, e isso eu acho que é muito bom e não tem muita firula, sabe? Eu particularmente não gosto quando começa a inventar muita coisa. Comentei isso no vídeo recentemente do Fiat Toro, que particularmente eu não gostei da grafia do painel. Eu acho que a forma como está aqui resolve, a visualização é boa, elegante, bonito, enfim, tudo muito funcional. E aí quando eu coloco em movimento, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção é o nível de ruído. E isso é uma coisa que a Honda fez questão de frisar na coletiva de imprensa, que eles falaram bastante sobre toda a parte do tratamento acústico que tem na coluna A, na coluna C. Eles pegaram diversos pontos do carro, fizeram diversos tipos de revestimento justamente para trazer um silêncio de rodagem, ó. E é um carro bem silencioso de andar. Isso é legal, porque ajuda a colocar o carro num patamar superior. Parte da suspensão, mesma coisa, eles fizeram todo um trabalho justamente para ter uma suspensão silenciosa. Eu vou mostrar para vocês que é bem silenciosa a suspensão desse carro. E isso é uma coisa interessante, que é uma coisa que eu já comentei em vários vídeos, que eu falo, os melhores carros para andar no Brasil são de fato os carros nacionais. Os carros desenvolvidos e calibrados para o nosso asfalto, que não é brincadeira. A suspensão, quando coloca em curva, depois a gente vai poder fazer mais. Tipo, é gostoso, assim, é um carro equilibrado, mas é um carro que tem uma rolagenzinha de carroceria evidente. Vamos fazer o seguinte, já vamos entrar na estrada, já medindo o 0 a 100. Ó, tô saindo em drive. Ele é meio lento nesse primeiro momento,
Depois quando engata a segunda e quando entra na faixa de 5 a 6,5, ele deslancha 10.4 de 0 a 100. É mais ou menos como a Toro. Esses dias eu tive a oportunidade de medir a Toro 1.3 Turbo e é mais ou menos isso. E a Toro com 185 cavalos. Então 10.4 é mais ou menos o que eu, sendo bem sincero, o que eu imaginava. E aí quando coloca em estrada, estamos aqui na rodovia Castelo Branco, próximo de São Paulo, eu acho que essa questão do silêncio chama atenção. O campo de visão, por ser um campo bom, torna a condução do carro bem confortável. Então não é aquele carro, como o próprio Civic, que você fica um pouco mais baixo, que você sente-se um pouco mais apertado. Aqui não. Aqui é um campo de visão bom. Não é um Fit, por exemplo, que lembra aquele estilo de minivan, mas é uma coisa bem boa. O tamanho da cabine é menor nitidamente que o Civic, tá? Fazendo um paralelo, e para quem tem o Civic, quando você olha assim, até mesmo o painel reto e tal, ele dá uma impressão boa, mas é uma cabine nitidamente mais estreito. Mais estreito também são essa parte superior do banco, essa largura, justamente para diminuir o volume um pouco dele aqui dentro do carro, para facilitar o campo de visão. Aqui tem o piloto automático controle de distância. Então, por exemplo, você está a uma velocidade de 120 km por hora, beleza? Ele já reconheceu o caminhão ali na frente, ó. Ele está a 99, 98 e vem diminuindo, estão vendo? 80 e poucos, seguindo a velocidade do caminhão. Vou mudar de faixa, só vou dar uma apoiadinha no acelerador para ele recuperar a velocidade mais rápido, ó. Aqui o carro que já está comandando, eu estou fora dos pés do acelerador e do freio, e aí ele vai até chegar em 120 km por hora. Estão vendo? Ele está retomando a velocidade. Outra coisa é o assistente de faixa, e uma coisa que eu gostei, eu não gosto desse sistema normalmente, tá? Mas uma coisa que eu gostei nesse em específico é que ele é pouco invasivo. Ele é bem suave. Quando você começa a sair da faixa, ele avisa no display, ele traz um pouquinho o volante para o centro, mas ele não é aquela coisa que dá umas puxadas fortes. E isso é uma coisa que me incomoda em muitos carros, tanto que normalmente é um tipo de sistema que eu pego, desligo e falo, deixa que eu faço minha parte aqui. Uma outra coisa que eu acho interessante, bem diferente de um Fit, por exemplo, que é um carro que tem uma dirigibilidade que eu particularmente eu nunca curti assim, achei um carro meio para dirigir assim, meio carro de quem não curte carro. Aqui não, aqui a gente consegue ter até a entradinha ali na saída da estrada, assim, foi bem gostoso. O CVT, naturalmente, ele não é uma transmissão que oferece grandes emoções, mas eu acho que a forma como está feita aqui, pensando no consumidor normal e para o dia a dia, ela acaba sendo muito boa, porque ela é muito suave. E pelo fato dela ser muito suave, ela acaba deixando a condução do carro sempre numa rotação baixa, o carro econômico e o carro quietinho, né? Uma outra coisa que a Honda até comentou é que esse carro ele tem os batentes hidráulicos de suspensão, que deixam a suspensão do carro mais quieta, deixam mesmo. Vocês viram? Eu dei uma passadona na lombada ali e o carro é bem quietinho. De suspensão ele é bem quieto. E isso é uma coisa legal, que é uma coisa que eu comentei no vídeo do Fiat Strada, que a Strada sabe fazer carro, a Fiat sabe fazer carro para brasileiro, e uma das coisas que a Strada é super quieta, e nesse carro é bem quietinho mesmo. Ó, o assistente de frenagem aqui me avisou, porque tinha um carro parado, eu cheguei com uma velocidade que ele entendeu que era mais rápido do que, vamos dizer, do que eu deveria, e ele já me avisou, e num segundo momento ele alicata o freio. Ó, mais uma lombada, vamos dar uma varada nela. Meu, é quieto. Vocês viram que as coisas no porta-malas pularam, mas o carro é quietinho. Tudo isso, o que acaba sendo bom? Que para o dia a dia do carro é bem gostoso. É duro andar em carro no dia a dia, e eu tenho bastante experiência com isso, de carro inconveniente. Não que a gente vai ficar varando tudo que é tipo de lombada, mas dá pra ver, ó. Caramba, você passa na lombada e ela é bem quieta. Então, assim, isso mostra que o dia a dia no carro, o funcionamento das coisas, o peso da direção acabam tornando a condução do carro bem gostosa. E bem surpreendente mesmo, viu? O que eu tinha tido de experiência com o City antes, eu particularmente não gostava muito,
mas eu acho que pelo fato agora de estar num carro mais equipado e com essa dirigibilidade mais gostosa, de fato e nitidamente num carro mais moderno, traz o carro, pelo menos para mim, para minha cesta de carros que eu teria na garagem para usar no dia a dia. Buzina não é de carro japonês, é aquele... Ah não, é sim, o bibi. É que quando você dá um toquinho um pouquinho, ela fica meio fanha, mas a hora que ela é alta. Agora daqui para frente a gente vai pegar um trecho já de uma estrada com um pouquinho mais de curva. Vamos ver se lá para frente eu consigo fazer mais um 0 a 100 aí no modo Sport. E vamos subir para dirigir. Vamos no modo Sport tradicional. Basicamente o modo Sport, o que ele vai fazer? O gerenciamento do carro. Ele vai fazer com que o motor trabalhe numa faixa de rotação onde está a potência mais alta e onde está o torque mais alto. Então tem um trecho de subida, ó. Eu estou com meia carga no acelerador. Se eu baixar, aí ele assume rotações mais altas. Ó, girou 6,5 e manteve lá no 6,5. Interessante. É que o CVT tem esse momento que fica uma gritaria dentro do carro, né? Por isso que eu gosto sempre de dar uma tiradinha de pé e deixar o carro trabalhar um pouquinho mais quieto. Entra um ponto também que é um ponto que vocês devem se questionar em um momento que a gente tem diversas marcas aí no mercado vindo com as motorizações turbo, e por que raios que a Honda entrou com motor naturalmente aspirado? E eu respondo de uma maneira simples, assim como eu repeti no vídeo do Toyota Corolla. Sabe por quê? Porque funciona, porque dá menos manutenção, porque é uma construção mais simples e no fundo é isso que fica e é isso que importa. Falando que importa, vamos fazer mais um 0 a 100 aqui. Já vamos sair no modo Sport. Parei o carro, zerou o GPS. Bora. Esse primeiro momento é lento, e depois de 5.000 que ele começa a ficar um pouquinho mais rápido. Acho que vai ser uma passadinha um pouco melhor. 100 por hora. 10.4. Foi um pouquinho melhor, né? Não, foi mais ou menos igual a outra, né? A outra tinha sido nessa casa de 10.4. Então é assim, esperem um desempenho bom, mas não esperem nada uau, tá? E aí, voltando à questão da motorização, então o que acontece é isso. A Honda, eu acho que assim como a Toyota, a Fiat com algumas motorizações, ainda mantém um tipo de característica um pouco mais simples, um pouco mais fácil dos mecânicos de uma maneira geral trabalharem. E isso é muito importante, porque enquanto o carro é novo, beleza, é uma coisa, você faz o planinho de manutenção, mas depois que o carro e o dono começa a levar aí nas mecânicas, que muitas vezes não tem tanta experiência, que muitas vezes não tem tanto ferramental, um carro com uma tecnologia mais simples, a meu ver, ele faz mais sentido e funciona e dura. No fundo, e depois dos primeiros momentos dentro do carro, é aquilo que eu falei. O que eu quero é que o carro não me dê dor de cabeça, que não me dê encheção de saco. Então, se der para ser um carro econômico, se der para ser um carro com uma mecânica durável, é isso que importa. Vamos ver se a gente faz mais um 0 a 100. Bem que aqui... Não, vou pegar um trechinho um pouquinho mais para frente, porque aqui não seria justo eu fazer um 0 a 100, porque é um trecho de descida, mas depois dessa curva já dá pra gente fazer. Estão vendo? Olha o nível de ruído da cabine, muito bom, gostei dessa parte. Vou fazer um outro teste agora, vamos fazer um 0 a 100, eu vou sair no modo manual, vou zerar aqui o GPS, vou tentar carregar um pouco mais a rotação. Ele trava em 2.000 rotações, ó. Vamos ver. Ele continua no Sport. 10.6 ele fez agora, e é justo ter feito nessa faixa. Só vamos comparar com um trecho de descida. O ABS entra bem cedo. Quanto que dá um 0 a 100 em descida, o quanto que impacta? Vai, 10.4 é a nossa referência. Vamos lá. Vamos ver quanto ajuda e se de fato ajuda. Vamos lá.
95, 100 por hora. 9.09. Ou seja, em descida veio 1,5 segundos. Por isso que não é justo medir. Vamos ver a frenagem do carro? Estou a 100 km por hora. Ó. Vamos ver. Assim, uma coisa que eu acho é o primeiro momento do freio do carro, ele é engraçado que ele não me agrada muito. E esse já é um carro com 1.200 km, 1.300 km. Então não dá para dizer que as pastilhas ainda não assentaram. Vamos guiar aqui no modo manual com as trocas no volante. Olha que legal. Dá para simular bem. E na verdade esse simular você mantém o carro na faixa de rotação mais útil. Ó. Gostoso. Ele é meio lento assim de frente, a frente do carro. Mas respondendo uma pergunta dá para guiar de uma maneira prazerosa, às vezes de uma maneira um pouquinho mais rápida? Dá! Você sente um pouquinho a rolagem, principalmente da suspensão traseira, que é eixo de torção, mas dá sim para guiar de uma maneira um pouquinho mais esportiva e obviamente estamos falando de rua. Se a gente leva para uma pista, para um circuito, aí é completamente diferente, nem e está longe de ser a proposta desse carro. Vamos sair daqui, eu vou levar vocês lá para a Racer, que é uma oficina que é especializada em tudo que é tipo de carro, mas eles têm bastante experiência com esses motores Honda, em especial com a motorização 1.5 que equipava o City e o Fit, e eu quero mostrar todos os detalhes para vocês. Bora para lá! Ó, meus amigos, direto da garagem, foi super rápido para vocês, na companhia do Fernando e na companhia do Daniel. Consegui trazer, porque o Daniel, quantos anos você tem City? 5 anos. Há 5 anos que ele dirige um City. Fernando tem um Fit também na garagem, já trabalhou muito nos motores 1.5 e eu quero, primeiro, que a gente olhe a parte mecânica, depois a gente vai sair para dar um rolê juntos, para ir comentando as coisas que vai observando, porque a minha opinião é uma coisa, mas a opinião desses caras aqui com certeza vai ser super importante para vocês conhecerem mais desse carro. Então, primeiras impressões vendo o carro, batendo o olho, o que vocês acharam? Eu achei bem bonito. Ainda não me acostumei com essa frente, com muita coisa cromada. Questão de gosto, né? Mas o carro é bonito, ele parece bem maior, né? Os pneus e o conjunto de roda e pneu eu acho que ficou um pouco pequeno. O tamanho da caixa de roda, né? Eu também achei. A altura da carroceria, né? Mas de resto me agradou bastante, viu? Você teve essa sensação, Daniel? O carro tá maior? Exatamente o que ele falou. A única coisa que não me agradou muito foi essa parte cromada aqui, o farol bem bacana, a roda realmente parece um pouco pequena. O que ele percebeu foi exatamente o que eu percebi. Mas de fato tem cara de novo, né? Quando a gente olha o carro, né? O que vocês acham que parece essa traseira? Um Virtus. Um Virtus? O que você achou que parece, Fê? Um Corolla moderno. Corolla moderno. Pra mim, eu tive a impressão, lembra muito um Virtus. Me agrada muito esse layout assim das lanternas e tal. A traseira ficou mais bonita em comparação com o modelo que eu tenho, que é o 2016. Eu achei mais bonito. O seu é da 4ª geração do modelo. Sabe o que lembra pra mim essa lanterna traseira? Eu comentei no vídeo. Da BMW Série 3. Também. Você olha a traseira da Série 3, nova, a lanterna em si, com esse desenho, que ela tem um desenho LED agora. Uma coisa que não me agrada muito nesses carros mais modernos são esses ressaltos que tem na lanterna. Talvez seja por segurança, para deixar ela mais visível e tal, mas eu prefiro a lanterna mais rente, a carroceria. Eu sou um pouco mais conservador nisso. Mas no geral, assim, eu acho que tá legal. Aquela antena eu acho muito feia. Prefiro uma tradicional, mas esses detalhes, eu não deixaria de comprar o carro por esses detalhes. Lógico, né? Exato. Exatamente, vou concordar contigo de novo. Essa antena acho que já ficou muito datada, não faz sentido mais colocar antena esse tipo tubarão, né? Não. Isso é de 15 anos atrás, né? Pelo menos. Abre o porta-malas ali. O teu abre elétrico? Não. Não? Agora ele tem elétrico aqui, ó. Aí, ó. É só a chave. Eles falam que a capacidade de carga, se não me engano, é a mesma, só que a boca tá um pouco maior, assim, pra... Aqui as laterais? Isso tá, realmente. O outro um pouquinho mais pra cá. Mas dá a impressão ser o mesmo tamanho mesmo, só a lateral mesmo que tá realmente... É bom, né, o tamanho? Sim, é perfeito. Dá pra viajar com 5 adultos, com mala o suficiente, já fiz essa experiência.
Vai tranquilo. Vai de boa. Pra mim não serve, pra mim tem que ser o hatch. Eu gostaria que tivesse aqui o hatch. Teremos em breve para mostrar no canal. Eu adoro assim carro hatch. Sedã não é a minha praia, assim para carro urbano, né? Sim. Para família. Eu acho que dificulta um pouco a colocação das coisas aqui. Às vezes você quer levar uma bicicleta, uma coisa maior. Tem um limitador da altura. Tem aquela questão de abaixar o banco. Por exemplo, o meu Fit ele é muito versátil, né? Você quer levar um vaso de planta enorme, coloca dentro do Fit, né? Então não tem. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o hatch, mas eles falaram que eles querem trazer justamente essa versatilidade da história do banco que tinha no Fit pro hatch. Veremos. Então vai ter o City Hatch agora. E não tem mais o Fit. Ousado, né? Eu diria da parte da Honda em tirar o carro do mercado, um carro tão consolidado, né? Mas, com certeza vai suprir a altura, né? Aqui embaixo. O step temporário, né? Pequenininho, tá lá embaixo, né? O acabamento que não é pintado, seguindo o padrão deles, né? Tá. Aqui poderia ter um porta-objeto, né? Bem arrumadinho, até para apoiar melhor espuma injetada. Mas tudo bem. Eu falei que no porta-malas tem algumas coisas simples, né? Expostos e tal, mas que, enfim, o consumidor não olha. Isso daqui exposto também eu não acho uma peça bonita, vamos dizer, né? Com esse vazado aqui, esse tubo. Acho bem... Pra mim não interfere nada, isso aqui que na prática não... Você vê que é funcional, né? E o carro não é um carro de alto valor, né? Mesmo sendo um carro caro, pelo que é, mas... Padrão... padrão do médio, né? Sim. Do carro médio brasileiro. Mas não me incomoda. Ó, José, você que gosta, chassi 19 esse carro. Você que gosta de número baixo. Uma coisa boa é que não tem mais as maçanetas cromadas. Isso pra verdade, mim... no seu tinha. Pra mim incomoda muito. Eu, como não gosto do cromado, uma coisa destaca. Eu também não gosto. Pra mim, acho que eles acertaram. Erraram na grade, mas acertaram a maçaneta. Aqui tem... o travamento. travamento. Deve ter alguma porta aberta, por isso que ele não trava. Pra mim isso aqui é dispensável, não preciso disso. Você gosta da chave? Eu gosto da chave. Ele tem esse vinco agora todo na lateral, né? Vai até lá na frente, traz um pouco mais de volume. Abre o capô aí, vai, que eu tô curioso pra você ver. Vamos lá, como é? Mudaram? Tem uma linguetinha, acho, pro lado, não é? Aqui. O que você via de característica no motor 1.5 antigo, assim, Fê? Comenta com o pessoal. Motor de fácil manutenção. Tá. Dá muito pouco problema. Né? Basicamente, o que eu tive que fazer nesses carros até hoje revisões periódicas, né? Periódicas, e o que tinha de problema que apresentava era coxim, né? de motor. E de vez em quando aparecia um aí com um motor de partida ruim. Já também fiz manutenção nos TBIs, mas esse carro muito rodado e tal. Mas o motor aqui é nota 10, né? Dos antigos. O seu deu alguma coisa? Problema no TBI com baixa quilometragem, que 50 mil quilômetros. Deu esse problema. Eles falaram que era um problema que deu numa faixa de ano que já foi solucionado. Teu carro você pegou 0, né? Sim. E hoje tem quilometragem? Tá com 55. Tá. Aqui, ó, só pra vocês entenderem, esse daqui é um motor 1.5 completamente novo. Que eles falaram, bloco cabeçote novo. Ele tem duplo comando de válvulas agora. Tem os tuchos hidráulicos agora. Então aquela parte da regulagem de válvula, né, que tinha que fazer, acabou. Tem o variador tanto do levante do comando, como ele tem um variador do overlap, que eles falaram que eles conseguem mexer nessa fase justamente para favorecer torque ou potência. 126 cavalos, 15, 16 kg de torque, 15 ponto alguma coisa de torque. É um motor econômico. A estrada fez uns 16 comigo, trecho urbano fez uns 14. Gasolina. Eu na gasolina. Quanto faz teu carro, mais ou menos, né? Eu ando muito no álcool. No álcool, na estrada faz uns 13, na cidade faz uns 8, 7, depende do trânsito, né? Eu ando na gasolina e acho
mais pela questão da autonomia, né? Uhum. E meu carro, no meu trajeto, faz 16 km com litro. O Fit. Pegando leve no acelerador e tal. Eu bom, acho né? muito econômico, né? Para ter uma comparação direta, assim, eu tenho uma Saveiro que nova, que gasta 4 km por litro a mais do que no mesmo trajeto do que o Fit. Perfeito. Claro que o Fit que eu tenho, ele é um carro já mais velho, né? 2016. Uhum. Já está com mais de 100 mil quilômetros, mas muito bem mantenido. Uhum. E eu acho que esses motores, eles são bem econômicos e o desempenho é honesto. Ele anda mais que a Saveiro, né? São carros praticamente do mesmo peso. Uhum. O câmbio ajuda muito, que é um CVT, sempre está numa faixa boa de potência, né? Uhum. E eu gosto muito do carro. O que me desanima no meu carro é a suspensão. A suspensão é péssima, muito dura. Os pneus que vieram são de perfil muito baixo, você sente muitas ondulações. Perfeito. Até tô curioso para andar nesse aqui. Esse me chamou a atenção, essa parte. Aí eu te pergunto uma coisa, Fernando. Você que é um cara que está faz tempo no mercado. Tá. Honda lança um motor totalmente novo, naturalmente aspirado. Você acha que a durabilidade dos motores aspirados é maior do que dos turbos atuais? Como é que é a tua visão sobre isso? Cara, eu acho o motor turbo um pouco mais sensível na questão dos combustíveis, né? Então, é difícil de achar combustível bom e o aspirado ele aguenta mais desaforo, vamos dizer assim. Eu sou fã do motor aspirado, para mim não, para uso diário, eu acho muito bom. A Honda ela tem um equilíbrio de consumo de combustível e desempenho muito honesto. Né? Eu não tenho nada que reclamar da mecânica em si do meu carro, a não ser das suspensões. Esse motor ele é muito semelhante, pelo que eu estou vendo aqui. A cara dele lembra? É mesmo? Das peças ali da bomba d'água, essas coisas, é muito semelhante ao antigo. Né? Se ele teve evoluções na parte de cabeçote, ele vai gerar mais potência e pode ser que seja mais econômico em algumas condições, né? Ou em todas as condições, a gente não sabe. Mas a carinha lembra, assim, do... Muito parecido, muito parecido. O Daniel, ele ia falar sobre a suspensão do carro dele, o que você acha? É exatamente isso que você falou. O que me incomoda no meu carro é a suspensão. Parece que bate muito, eu acho ela muito sensível. Uma coisa assim, logo quando eu peguei o carro zero, eu falei, nossa, parece que a suspensão do carro já tá fraca, né? Bate, você sente muito. Agora eu vou te perguntar uma coisa, por que você prefere andar na gasolina só por causa da economia ou por causa da, vamos dizer, o desgaste do motor, manutenção? É assim, Daniel, a autonomia é o aspecto número 1. E nesse carro em específico, eu não exijo do carro tanto desempenho, né? Eu sei que o carro não é um foguete, não vai andar para burro, é um carro para andar devagar, tem que ser econômico. E hoje, colocando na ponta do lápis, a gasolina ela está compensando mais que o álcool, né? Então esse é o segundo aspecto. Agora, quanto à manutenção, essas coisas, esses motores eles não dão problema tanto com álcool como com gasolina. Esse é um motor tranquilo. Uma vez comentaram comigo que é sempre bom você usar, por exemplo, eu que uso muito álcool. Falam que depois assim, cada assim, usar uns 2 tanques de álcool, 1 tanque de gasolina. O que você acha disso? Procede disso? Eu não concordo com isso. O motor flex hoje ele já é preparado para usar só álcool, como antigamente os carros somente movidos a álcool eram preparados. Então eu acho que até os motores novos estão um passo adiante, nos materiais mais resistentes à corrosão e tal. Então ele pode andar só álcool, pode andar só com gasolina. Aí vai da sua preferência, a questão de gasto com combustível e o lance da autonomia, né? Bom. Então é basicamente isso. Eu sempre tive dúvida, escuta falar, mas nunca tem. Ô Fê, batendo o olho aqui no cofre do motor, tem uma coisa, pelo menos com o meu olhar simples assim, que chamou a atenção, que parece tudo meio acessível, né? Parece que tem espaço assim para manutenção, tipo os parafusos ficam bem expostos, né? Eu não sei se é meio normal desses carros, mas parece bem tranquilo assim, né? Aqui devem ser os injetores, né? Que agora é a injeção direta desse carro. Isso.
Aqui parece também que a frente cresceu um pouco, né? Ficou mais aberto aqui. É a impressão que eu tive. O ideal era comparar um do lado do outro. Não, né? mas ficou mesmo. Né? Ele tem esse espaço maior. Tem um espaço Aqui. maior. Mas é tudo muito bem fixado. O padrão de carro japonês é muito bacana, né? Os chicotes bem encapados. Isso aí é uma coisa que eu dou muito valor no carro. Né? E o gozado é que todo Honda tem esse radiador fininho, né? Olha só. Deve ser muito eficiente, aí não precisa de muita área. Porque ele é grande, Fica né? Tem compacto, duas ele é ventoinhas, comprido né? e Comprido, fino, né? No visual me agradou muito, porque não mudou muito. Perfeito. Né? Ele tá com a cara do antigo. Provavelmente eles tomaram como base o antigo e otimizaram, né? Por ser aspirado, eu dou mais valor ainda a ele. Eu compraria um carro desse, só de ver a mecânica. Porque, claro, isso aqui não dá problema, assim. Não tem problema crítico. Mas é mais uma garantia e menos uma peça para dar manutenção. Perfeito. Por exemplo, meu carro tem 100 mil quilômetros, mais de 100 mil quilômetros, então, cara, Inevitavelmente um turbo compressor. um dia alguma coisa pode dar defeito, né? Então, o turbo é mais uma coisa. Perfeito. Mais um monte de mangueira para fazer arrefecimento, lubrificação. Não que eu seja contra o carro turbo, mas Não, entendi o teu eu ponto. prefiro o carro mais simples. Perfeito. Para o teu carro de dia a dia. Vamos levantar ele então para a gente dar uma olhadinha. Tem algumas coisas interessantes aqui batendo o olho, né? Esses carros aí são interessantes, né? Você vê que o escapamento dá uma volta ali, é bem comum isso, né? O escapamento ele vai para a lateral. Eu acho que aqui tem uma jogada por causa do túnel, que eles conseguem ter um túnel central mais baixo, favorece espaço para a perna. Estão vendo? O escape ele sai daqui. Primeiro que é um tubo, parece fininho, né? Mas obviamente que é dimensionado para esse motor e aí ele vem exatamente para a lateral aqui. Olha que legal. E de inox, né, Fê? Inox. Aqui tem os componentes aí de evaporação de tanque de combustível, se não me engano, né? Me parece que sim. Tem, cara, o carvão ativado lá, o canister. Canister, né? Bem protegido, bacana. Filtro de combustível tá aqui, com uma proteçãozinha legal. Ah, fica no meio, né? É bonito de ver por baixo. Por baixo é muito parecido, né? Com os antigos. Suspensão traseira conserva o eixo de torção e eu vou ser muito sincero, na prática, no dia a dia, Fê, eu não noto diferença nenhuma. Não, isso não é um carro esportivo, né? Pra mim não faz nenhuma diferença. Se tivesse um multilink aqui, pra mim ia ser pior, porque tem muito mais bucha pra trocar com o tempo. A gente roda em umas ruas que são muito esburacadas, tem muita valeta, lombada. Eu prefiro a simplicidade aqui. Perfeito. Os amortecedores aqui, obviamente, pressurizados. Interessante que ele não tem o batente aqui, né? Ele deve ser acoplado no amortecedor. No amortecedor, né? Que é hidráulico, eles falaram. Sim. Esse limitador, que deve deixar mais assim. Não tem pintura, né? Por baixo, é interessante também de ver, né? Que fica toda a parte de proteção, calafetação da carroceria, né? Isso não é um problema, né? Não, nenhum. Porque ele tem um revestimento aqui, né? Sim, anticorrosão. Tá protegido a chapa. Pra mim não faz nenhuma diferença isso aí. Sim. É feio de ver, mas. Não, mas funciona. Olha que interessante o parafuso, né? Com uma emenda aqui. Pra ter uma movimentação assim, né? No escapamento. Tira a vibração do a interior. suspensão dianteira. Uma coisa que eles estavam falando, Fê, que na coluna A, na região da coluna A e da coluna C, tem todo um tratamento acústico interno. E tem um tratamento acústico, eles falaram aqui embaixo do motor. Põe a mão aqui pra você ver. Tem uma espuma. Tá. Estão vendo? Vocês não vão conseguir ver. Que é justamente para tirar ruído. Mais estabilizador, né? Catalisador montado aqui. Pequeno o catalisador. É pequenininho, né? Mas tem dois. Ah, tem mais um ali em cima? Tem um bem no cabeçote, né? Isso. Aqui tudo bem montadinho, né? No padrão da Honda mesmo. Tudo bem fixado, borrachinha para proteger. Tá vendo? Um ponto de apoio, 2, 3 e entra para a carroceria. Que é o sensor de velocidade aqui, né? Feito pra durar, né? Acho que mudaram um pouco as bieletas, né? Que de vez em quando dava problema. Ah, é? Um outro modelo aí, talvez mais resistente.
Na frente é um McPherson tradicional, né? Com 2 pontos de fixação embaixo, a torre, né? Ela é um pouquinho inclinada, né? Quando a gente olha, ela não é reta, né? Ela tem um pouquinho de... que eu acho que ajuda a favorecer, talvez, a parte dinâmica, né? Mas uma bandeja também inferior tradicional, né? 2 pontos de fixação aqui e um pivô aqui embaixo. Isso não mudou muito, né? Não, né? Tá mais ou menos do mesmo jeitão. Essa área frontal parece ser bem protegida, né? Apesar de ser uma peça plástica, né? Isso aqui Temos é aerodinâmica, questão aerodinâmica, né? E agora fazendo o papel de absorvente de ruído, né? Mas como construção parece muito bom, né, Fê? Muito bom. Aqui dá pra ver a cara do motor aqui, ó, a frente dele, é bem bonito o motor. Deixa eu ver Dá se uma consigo chegar aqui. Aqui a carinha frontal, né? Bom, é um motor todo de alumínio, moderno, né? Não tem muito o que falar, né? Mais algum ponto que te chama a atenção? Olhando por baixo, o que mais me chama a atenção é o escape. Isso que chega a ser esquisito, né? Que ele sai para a lateral, né? Tem um protetorzinho aqui. Sobra um espaço aqui desse lado, né? Quando a gente olha. Dá pra colocar uma garrafa de nitro aí, né? Escondida, né? Muito bom. Vamos baixar então. E sair para dar um rolê e vocês vêm com a gente também nessa. Muito bem, estamos a bordo aqui do City. Eu deixei os 2 meliantes irem no banco da frente e eu vou aqui atrás acompanhando vocês. Primeiras impressões da cabine, José? Ficou bacana, gostei bastante. Ó, Aqui tem luz? moderno. Não tem luz. Que No mulherada espelhinho, vai reclamar, hein? no espelhinho não tem luz. Engraçado como o cheiro dos carros, né? O City tem cheiro de... O Honda tem cheiro de Honda, né? Sente Sempre isso? é o mesmo cheiro. Você tá em casa? Uhum. Até que enfim, né? Entrou... Ele não tem mais aquele pedaço do painel, aquele complemento do painel aqui que fazia barulho. Todos fazem. Aí em cima do painel? Eu não sabia É disso. chato Por onde demais. que eu vou? Vai reto. Bom que tem uma buraqueira lá pra frente. Tem a rua que faz o o Fernando teste. usa pra No testar test a drive. carro. No primeiro momento ficou mais gostoso de dirigir. O painel ficou legal, o visor. O display, né? Reto? Direita. Campo de visão, essas coisas é tudo igual, né? Mesma coisa, não... parece que eu tô no mesmo carro, assim. Então isso é interessante. Mas depois como muda muito aqui, né? Display. A suspensão ficou melhor, não ficou? Ficou, eu ainda acho um pouco duro. A mais comparação do meu. Ficou mesmo até o primeiro buraco. Mas deve te entregar uma estabilidade melhor, né? Se amolecer mais a suspensão, então já fica mais... Compromete muito. Eu não sei, na minha memória o Fit, assim, pelo menos o da minha mãe, ele é bem mais secão, assim, de... Aqui permanece parecido, né? Ou é igual, não sei. A suspensão melhorou só um pouco, né? Talvez eu possa trocar por um novo. Ele tá mais luxuoso, assim, do que era o teu, né? Sim, sem sombra de dúvida. De coisas de tecnologia. O teu carro não tinha, né? Tela... Não. E uma coisa que... Aquela história, até você ter o primeiro, aí depois faz falta, né? Agora eu olho e falo, puta, faz falta esses visores, né? Aham. O que você busca aqui, Daniel? Por exemplo, o Waze. Entendeu? Ó, isso já ajuda bastante. Eu tenho que ficar pendurando o telefone, perigo de roubo, essas coisas. É touchscreen esse daqui ou não? Ele tem câmera quando vira? Ele tem uma câmera embaixo do retrovisor. Muito legal. É bom pra você não ralar a roda. Você vê carro no ponto cego. Eu sou bom nisso de ralar uma rodinha. O que você achou? Não dá muita diferença, não. Não senti, não. Dá uma chuchada aí.
o mesmo carro. Se não tivesse mudado o motor. Pode ser que os números mudaram, mas não foi suficiente pra gente sentir, né? Não. É interessante Aqui pra mim, essa percepção, o conjunto do carro pra mim já é bom. Eu gosto, entendeu? O carro no dia a dia, carro pra minha esposa usar, pra mim é excelente. Por isso que eu acabei comprando esse carro. Não gosto de carro sedã nunca foi minha preferência. Mas foi uma compra muito mais racional do que emocional, né? Porque é um carro não é gastão, o seguro é relativamente barato. Por isso que eu acabei comprando esse carro. Deixa eu pegar aí. Agora sim a gente vai ter uma avaliação boa. Nada. Não, mas o seu é Não, importante, porque é do dia a dia, essa ele tem percepção. muito mais sensibilidade do que eu. Não, mas você Eu tem. gosto de escutar ele falar, não gosto de eu falar. Ao volante, o espaço tá parecido. Posição tá mais ou menos igual, né? Não, por fato do seu console, acho que são um pouco mais fino. Aqui deu a impressão de ser um pouquinho a coisa maior, mas é a impressão. Eu acho que esse recuo aqui, né? Parece que ficou mais amplo essa parte. Fica menos pesado. O Thiago né? deve ter gostado do porta-copo, né? Eu gostei. Ixi, a primeira coisa que eu falei, serve meu copo. Serve meu copo de café. Ele tem esse modo drive, ele tem um modo sport, vamos dizer que ele faz a simulação das Vamos ver. marchas. Tá vendo que ele simula Pra mim não devia ter borboleta nenhuma, automático, normal, é pra andar devagar. A borboleta ajuda a vender carro, fica mais Não, mas esportivo. eu acredito, quando eu comprei meu carro, eu falei, nossa, eu sempre tive vontade de ter um carro com borboleta. Olha lá. Quando eu olhei, eu falei, caramba, que não sei o que. Eu nunca usei essa borboleta. Eu nunca usei, então pra mim não... Mas tá lá. Não, mas foi uma coisa que tipo, quando eu entrei no carro, eu falei, nossa, agora meu carro tem borboleta. Mas eu nunca usei. Eu agora andando eu percebi que ele tá mais macio mesmo, tá? Você percebeu, eu percebi também, mas não ao ponto de dizer que tá muito bom. Está bom. Uhum. Melhorou. A traseira me parece um pouco mais rígida que a frente. Por causa do tamanho, capacidade de carga, Mas o comportamento da direção parecido. O volante acho que ficou mais grosso. Ficou. Isso me incomoda um pouco. Pra mim também. É. O outro é um pouco mais fino, eu não gosto. Mas eu acho que nós somos assim uma exceção, viu? Será? Não gostar da borboleta. volante grosso. Mas é um perfil de cliente, Cromado, né? Não tem certo ou errado, né? É a tal história. Obviamente que qualquer produto é difícil, né, de você fazer, agradar todo mundo, mas é legal de pegar uma percepção de... A qualidade do couro acho que realmente precisava ser um pouquinho melhor. Eu gosto do carro com Tecido. um banco de tecido. Se eu fosse comprar e essa versão tivesse opcional o tecido, eu compraria tecido. Uhum. Se não tiver, eu vou para uma versão mais baixa para ter o banco. Tendo a mídia que é necessária hoje em dia, como o Daniel falou, o GPS é bacana, né? O resto aqui desses acessórios não me encanta para comprar o carro. Por exemplo, um contagiro digital, para mim eu acho isso péssimo, horroroso. Uhum. Eu prefiro o ponteiro analógico. O piloto automático eu acho uma coisa legal. Uhum. Você vai pegar a estrada, muito tempo dirigindo e tal. Ele tem aquele sensor de aproximação do carro da frente e tal. Isso eu acho importante nos dias de hoje. Justamente por causa da distração desse cara aqui, da mídia. Ele tem um sistema que mantém o carro na faixa. E tem o radar na frente. Agora, eu não sei, a minha percepção, e eu não tenho a percepção de usuário e de dono. Ele me parece um carro muito silencioso. Sim. De o rodar dele, assim, ele pareceu pra mim. Sim.
Eu reparei, eu acabei não comentando, mas atrás, o antigo, pelo menos o Fit, o City eu não sei. Ele tinha uma cobertura de tecido na caixa de roda, esse não tem. Então, muito provavelmente, quando pegar uma estrada de cascalho, alguma pedrinha, esse carro vai ficar mais evidente aquele ruído, né? Eu reparei que não tinha mesmo aquela proteção ali na caixa de roda, né? Você fala? Isso. É. Eu gostei muito. Curtiu? Gostei muito. Eu também gostei. Um carro que pro dia a dia assim eu teria. E qual o valor desse carro? Esse 123, 123 mil, que é o mais caro. E de as entrada outras versões? 107, 105 por aí. Tá. São caros, né? Hoje em dia tá uma loucura, né? É que a régua subiu muito, né? E o Civic agora vai ser só importado. E em sendo só importado, eu acho que é de 200 mil pra lá. Dos carros novos, o que tem para competir com essa linha aqui? Acho que é o Virtus, né? O Virtus. Versa. Tá. Qual outro sedã que tem nessa faixa? O Onix, né? Onix. É. O Virtus. Porque o Corolla é uma Onix. categoria acima, né? Assim a gente pode chamar, não dá pra dizer. Yaris sedã, né? Tá. Tem. E regulam na mesma faixa de preço? Eu já andei em todos, assim. É engraçado, porque o Versa, ele não é tão gostoso no dia a dia como, por exemplo, esse carro. Eu achei esse carro mais agradável, assim, de usar. O Virtus é muito bom, né? O Virtus é bom também, né? Você compraria esse ou o Virtus? Eu teria que andar com os dois no mesmo dia e deixar a decisão pra patroa depois, porque ela que usa mais. E você, Dani? Pra mim o carro no dia a dia tem que ser uma compra racional. Pra mim, por isso que eu acabei comprando esse carro. Pra mim, atendeu tudo que eu precisava nesse carro. Espaço, economia, valor do seguro. Não é um carro tão visado. Sim. Então pro carro do dia a dia é Só atende. excelente. Resolve. Nessa câmera, né? É, bem legal. Muito bom. E assim vamos chegando então ao fim do nosso passeio. E agora que eu lembrei, você tem o City e no dia a dia também você usa um Fit, né? Sim. Então você tá dentro da família. Resumindo, eu não quero dor de cabeça. Boa. Obrigado, Fernanda. Valeu, Daniel. Valeu. Obrigado por terem vindo. Espero que vocês tenham curtido. Hoje foi uma avaliação pra lá de completa e cheio de opinião sincera aqui da turma que de fato conhece do produto. Valeu, pessoal. Agora, tchau. posso mais uma coisinha? Pode. Posso levar pra casa? Pode, uma semana. Uma semaninha, então tá bom. Tchau.